Como deve ser a publicidade institucional pública? Esse é o tema do Reflexões de hoje. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, André, com você? Tudo bom. Esse tema é realmente importante, porque no fundo não deixa de ser um dever dos governantes, não é? A informação da sociedade. Exatamente. É um canal de transparência que vai trazer, né, à população o que está acontecendo no governo, quais são os planos, quais são as expectativas, né? É uma forma de trazer ao conhecimento geral aquilo que vai afetá-los, o que vai impactá-los. E é interessante também tratar nesse nosso debate exatamente essa questão de fake news, até que ponto aquilo que está sendo divulgado vai ser deturpado pela população futuramente ou não. E para isso nós contamos hoje com dois convidados, né? A Gabriela e o Henrique Neves. Queria agradecer a ambos pela presença, muito obrigado por estarem aqui hoje no Reflexões e já começar discutindo exatamente isso, né? Quais são os parâmetros exatamente dessa publicidade institucional, que não costuma ser muito, digamos, não houve no Brasil uma preocupação muito grande em analisar esse assunto, né? Isso foi sendo construído em camadas e hoje é uma impressão geral de que há uma percepção mais firme de que é importante, né, a gente tratar desse assunto. Da minha perspectiva, não vejo a menor dúvida da importância do tema, né? A gente vem avançando muito no princípio da transparência, né? Enfim, de diversas formas. E a publicidade institucional não deixa de ser, né, justamente o cumprimento, né, de um dever constitucional. Obviamente que há, em alguma medida, uma deturpação disso, no sentido de acabar privilegiando alguns gestores que usam disso de forma indevida, mas tem uma função da maior importância, que é comunicar para a população e até chamá-la para participar da formulação de políticas públicas, dando ciência do que de fato vem sendo feito a partir de um determinado governo. E é interessante, na verdade, a falta de regulamentação específica sobre esse tema, né? Porque nós temos diversas formas de publicidade institucional, mas nós não temos isso trazido num marco normativo claro. Nós temos uma instrução normativa apenas da Presidência da República, o que deixa muitas vezes isso para uma interpretação jurisprudencial que acaba variando muito e trazendo insegurança para o gestor público. Agora, a publicidade não é propaganda, né, Henrique? Eu acho que esse é o grande ponto. A democracia pressupõe de publicidade. A participação do cidadão, a participação da sociedade, ela só pode tomar uma ação ou exigir alguma ação dos governantes a partir do momento que ela sabe o que os governantes estão fazendo com o dinheiro. As regras de accountability, que eu acho que é uma coisa que nós temos que também aprimorar muito no Brasil, quer dizer, a sociedade cobrar dos governantes, não aquelas promessas de campanha simplesmente, mas cobrar o dia a dia, o que eles estão fazendo, por que resolveu colocar a fonte pública, luminosa na praça, ao invés de comprar uma máquina de raio-x para o hospital, qual a razão, tudo isso tem que ser posto. Agora, a Constituição, ao meu ver, ela é muito clara e não precisaria de muito mais regulamentação. A publicidade, o comando do parágrafo 1º do artigo 37, ele tem que ser lido em duas formas. A publicidade existe para que tenha caráter educativo, informativo e de orientação social. Isso é uma norma permissiva. E depois vem uma norma proibitiva. Dela não pode constar nomes, símbolos, imagens, promoção pessoal de autoridade ou de servidores públicos. A Constituição é muito sábia em falar, é publicidade. Publicidade é tornar públicos os atos. Propaganda é diferente. Muitas vezes as pessoas trocam, propaganda institucional. Propaganda institucional não existe. Propaganda institucional é proibida pela Constituição. Porque a propaganda pressupõe uma tentativa de você modificar o comportamento de uma pessoa através de uma ação de divulgação. Quer dizer, tem um conteúdo na divulgação que tenta fazer com que a pessoa compre um determinado produto, por exemplo, é o exemplo mais fácil de compreender na propaganda comercial. Eu acho que a regra é transparência total, mas sem pessoalizar essa informação. E isso é uma coisa que, talvez pela falta de regra, mas também pelo comportamento que nós temos verificado, não é difícil ver que a cada governo o símbolo da propaganda é modificado. É um Brasil de todos, depois é outro nome. Nos municípios, os símbolos públicos são esquecidos e aí cada campanha tem suas cores e depois quem é eleito tem um símbolo do município, muitas vezes com cores não do município, mas com cores da campanha, dizendo que é um governo por todos, um governo que vai melhorar. Então, isso tudo eu acho que é uma questão que nós temos que examinar com afinco para saber quem que tem que prestar contas. A publicidade ela é feita por quem? Pelo Estado
ou pelo governante? O governante tem sim que dizer o que fez, inclusive para tentar ser reeleito no futuro. Para isso ele tem propaganda eleitoral, para isso os partidos políticos têm acesso à rádio e à televisão. Agora, o Estado tem que dizer, nós estamos gastando o dinheiro de tal forma. Uma campanha de vacinação, óbvio, tem que ser feita. A divulgação dos serviços sociais, óbvio, tem que ser feita para dar orientação social ao cidadão. Você quer tal direito, procure em tal local, haja de tal forma. O grande problema é quando isso passa a ser não só a divulgação do que o cidadão pode fazer, mas do mérito de quem implantou aquele programa, que muitas vezes é cópia de outros programas e outros. De fato, talvez haja dois problemas que a gente precisa analisar diferentes, né? Um problema é justamente quando os governantes podem fazer publicidade de determinados conteúdos. Quer dizer, quais são esses conteúdos que aceitam publicidade, porque certamente nem todos demandam publicidade, né? Até porque o orçamento sempre é limitado. E aí já pegando a questão do orçamento, questão orçamentária, já que sempre o orçamento é limitado, pode ser que a própria publicidade não seja viável, né? Mesmo que ela seja aceitável. Quer dizer, pode haver situações em que é preferível que o governante use a pouca verba que tem para ações materiais efetivas do que para divulgar, né, outras possíveis ações, né? Mas aí, assim, acredito eu que isso também faz muito parte da discricionariedade do governante de como é que ele acha, né, que é mais conveniente de tratar essa questão. Obviamente, e ainda mais quando você tem hoje uma evolução no controle social, né? Com quanto mais controle social, acho que ele se sentiria, né, com mais dificuldade de destinar muita verba de publicidade em detrimento de outras áreas mais sensíveis. Uhum. Mas, por outro lado, eu acho que também seria relevante que esse controle social ele pudesse acontecer, de certa forma, previamente, porque muitos dos danos que acontecem porque... Enfim, é feita a campanha, ela é divulgada plenamente, e aí depois de, enfim, mais de ano da sua divulgação, é que vem uma ação contra aquele gestor para questionar o conteúdo daquela publicidade. E aí, assim, será que realmente não era possível fazer um controle prévio? Será que não era possível uma ação mais eficaz para tirar aquela propaganda do ar? Ou até se não um controle prévio, mas eu acho que aí é um caso de uma ação rápida. Se o Ministério Público, outra pessoa legitimada, verifica, uma ação popular até, se for o caso, verifica que está tendo um gasto num tipo de propaganda, que, ao meu ver, ela se resolve numa coisa simples. A publicidade institucional é aquela que tem e é voltada ao interesse público. Ou seja, é informar o público. O critério, para mim, é esse, é interesse público. Quer dizer, o cidadão precisa saber dessa informação, é esse o interesse. Numa campanha de vacinação, ele precisa saber onde são os postos de vacinação. Então, é isso que mede a atuação. Agora, se dali já começa a falar, não, eu quero que ele saiba para prestação de contas, para dizer que eu estou fazendo um bom governo, isso já passa a ser uma propaganda do governante, na minha visão. É óbvio que todo caso tem que ser examinado, tem que ser visto com suas características. Mas eu acho que a ação rápida dos meios de controle, Ministério Público, Ação Popular, todos os meios possíveis, e do Judiciário, podem evitar, pelo menos, a perpetuação de um dano. Eu já sei, eu verifico, essa propaganda não é boa. Isso é propaganda, não é publicidade. Então vamos cortar logo no início e não deixar. E uma outra coisa que eu acho que você disse que é muito importante, a gente tem que ver que muitas vezes gasta-se mais dinheiro para fazer a publicidade do que o próprio remédio ou vacina que está sendo distribuído. E hoje, com as redes sociais, nós temos vários caminhos para fazer alguma coisa ser conhecida da população de uma forma muito menos custosa. Então, eu acho que também vai aí sim o critério de discricionariedade do administrador de buscar a opção mais barata. Até porque aquela questão da proporcionalidade, né? O meio mais barato que atinge um resultado maior, a internet é algo que a gente não pode desconhecer. Uma foto na primeira página de um portal da internet tem repercussão muito maior do que qualquer anúncio em edição impressa do país. Basta ver os números. A internet tem uma quantidade de acessos muitas vezes maior do que a tiragem de um jornal. Sem dúvida, até porque a imprensa escrita no Brasil é muito reduzida, né? Exatamente. Comparativamente a outros países avançados. Paulatinamente, ela está findando a imprensa escrita. Né? Mas eu até, só para concluir isso aqui, na verdade, inicialmente eu pensava em situações realmente mais escandalosas até, né? Eu me recordo de não faz muito tempo, em que o Ministério da Saúde resolveu diminuir a sua verba, por exemplo, para o combate à dengue, e aumentou exponencialmente a verba de publicidade, né? O resultado foi que nos anos seguintes nós tivemos uma epidemia de dengue.
Quer dizer, essas circunstâncias, né, nos fazem pensar exatamente, talvez, nesses mecanismos que vocês estão propondo, mecanismos de controle mais imediato. E de fato, né, imaginar que o Brasil, com tantas instâncias de controle, né, Ministério Público, Tribunal de Contas, seja, enfim, né, com a própria sociedade, instrumentos como ação popular, e assim por diante, com tantas ONGs, enfim, tantos instrumentos, não consiga dar uma resposta satisfatória, rápida, né, e isso acabe se tornando uma mera formalidade no futuro. Né? Tem um outro problema que é o seguinte, não adianta, depois de 5, 6, 7 anos, apenar aquele administrador, aplicar uma multa, mandar devolver o dinheiro público, porque se foi uma publicidade feita com um propósito, por exemplo, eleitoral, ela já atingiu o seu resultado. Então, pagar 5, 6 anos depois o custo daquela publicidade é nada. Por isso que a Justiça Eleitoral, nesses casos, tem também verificado com atenção se aquilo não gera algum tipo de abuso do uso ou uso indevido do meio de comunicação social. Eu lhe dou um exemplo, quer dizer, a publicidade é muito importante para o cidadão, mas ela também é importante para os meios de comunicação, porque é uma fonte de renda substancial dos meios de comunicação. Em algumas situações foi identificado, através de provas hábeis e robustas, que o governante local, o prefeito, usava a verba publicitária para publicar anúncios apenas em um jornal. Coincidentemente, o jornal que falava bem do município. Em determinado momento, no meio da campanha, essa verba foi cortada por uma briga. O jornal, de um dia para o outro, mudou sua linha editorial e passou a falar mal do governante. Essa eleição, obviamente, depois ela acabou sendo anulada, porque aí se mostrou que era a utilização, não uma vontade de tornar público algum dado relevante do governo, mas de trazer notícias através de um pagamento escamoteado para que a linha editorial do jornal fosse... Isso foi um caso rumoroso no TSE, nas eleições, salvo engano, 2016, em que, coincidentemente, quiseram caçar também o segundo colocado, porque como o jornal passou a falar mal do prefeito, o segundo teria sido beneficiado. Mas esse segundo colocado foi absolvido porque ele não teve participação em nenhuma dos Quer dizer, fatos. são aqueles efeitos que vão... Mas são os dominó efeitos que vai sendo gerado a partir do erro inicial. Ter né? deixado isso andar gera esse tipo de dano Certo. que... Eu vou pedir licença aqui para os nossos convidados, que nós vamos fazer um breve intervalo e nós voltamos logo em seguida. Não saiam daí. Nós estamos de volta, hoje falando sobre a publicidade institucional pública, né, aquela realizada pelos governos, pelos governantes, para informar a população acerca daquilo que acontece na sua área territorial, no seu município, no seu estado, também na União. Então, retomando esse assunto aqui, vamos tentar, então, discutir essa questão também da tecnologia, do uso das tecnologias que o Henrique mencionou. Quer dizer, isso tem facilitado ou tem atrapalhado ainda mais a questão da publicidade institucional indevida? Né? Como é que vocês veem isso? Eu acho que fora das eleições tem facilitado, porque, vamos dizer, o custo, o dinheiro público ali é reduzidíssimo. Você colocar na página, não tem o custo de uma veiculação de 30 segundos no horário nobre na televisão ou na primeira página no jornal. Agora, nas eleições tem gerado muita confusão, justamente pelo que a doutora Gabriela falou. Quer dizer, é necessário se ter, talvez, uma premissa teórica mais firme sobre o assunto. Mas eu vejo muitas vezes em que a simples existência de um site dando informações, atenção, a programação da prefeitura esse mês será a seguinte, inauguração no dia X, posto de saúde vai funcionar em tal local. Aquela programação muitas vezes é considerada como uma violação à regra, porque durante as eleições a publicidade tem que ser, ela cessa 3 meses antes, ela só pode ocorrer mediante autorização prévia da Justiça Eleitoral, que é um modelo talvez aí de autorização prévia. As peças são submetidas à Justiça Eleitoral, que examina e fala, não, é uma situação que é de emergência, uma situação de interesse público, grave e urgente, uma campanha de vacinação, algo assim, e autoriza a veiculação. O que dá garantia ao administrador de que não tem problema, que foi previamente autorizado. Mas eu acho que ainda está muito em aberto essa questão da responsabilidade. A posição atual hoje é que o chefe do governo é responsável por tudo que é veiculado nas páginas públicas da internet. Então, se tem um funcionário que coloca lá
dizendo que uma frase, o governante é bonito, ao final a multa vai recair sobre o governador de estado. Mesmo que ele não tenha conhecimento provado daquilo. E eu acho que é praticamente impossível você acreditar que, por exemplo, o governador de São Paulo saiba o conteúdo de todas as páginas que tem a terminação SP. Né? Assim como do Distrito Federal, do de Goiás, do Amazonas, qualquer estado. O que eu venho observando também nesse aspecto de rede social é que às vezes a publicidade, como havia mencionado no bloco anterior, a publicidade ela é realizada e de repente um polo de oposição pode pegar aquilo e tentar transformar num rebuliço social, que eu tenho visto muito isso em rede social. Determinado político divulga um trabalho, uma ação e a oposição já tenta criar de repente um tom de ameaça em cima daquilo. Então é muito sensível essa questão de publicidade para você definir controles, né? Até porque na rede social você muda as informações com uma rapidez, né? E aí vem a fake news e... Na verdade, o que eu acho muito relevante em relação às novas ferramentas é a acessibilidade, né, da população ser muito maior, porque, querendo ou não, nós, né, temos uma prática de acessar muito mais as redes sociais hoje em dia do que entrar, por exemplo, num site da administração. Então, acaba que isso acaba tendo um alcance muito maior. Só que você não tem aí, até pela novidade, um parâmetro também objetivo quanto à violação, quando há ou não há impessoalidade violada. Por exemplo, que é mais ou menos o que acontece também nas notícias que são veiculadas nos sites da administração. Por quê? Bem, uma foto em que aparece o chefe do executivo, isso viola ou não viola o princípio da impessoalidade? Uma matéria que tem como título o nome do governante, isso viola ou não viola o princípio da impessoalidade? Então, e isso vem sendo tolerado com muita tranquilidade conforme se verificar, desde que, obviamente, o conteúdo seja informativo, mas vem sendo tolerado. E isso se transporta um pouco para as redes sociais. Mas isso fora do período eleitoral. Fora do período eleitoral. Mesmo no período eleitoral. Eu acho que aí a diferença é o seguinte, não é a página, não é a informação que está dando. É porque muitos governos, muitas administrações têm uma assessoria de imprensa. Sim. Então, ela assume um papel jornalístico de dizer o que é que acontece. Então, essas fotos não é que você está entrando na página do Estado e está lá a foto, até porque muitas vezes a foto está porque é a foto oficial, né? Mas não é uma foto de eventos. Mas junto você tem lá o clipping, o comunicado, o release, e nesse release, que é algo que você passa para a imprensa, para fomentar a notícia, dar transparência, dar publicidade, nesse repasse vão fotografias também. Isso ocorre em todos os locais. A exposição do homem público é uma coisa natural do próprio cargo. Vê os ministros do Supremo, os ministros do TSE, todos os votos são dados em rede de televisão. Quer dizer, não há nada de errado você expor, porque você está expondo o fato em si, você está dizendo o que é a notícia. O problema é quando começa a deturpar. E aí o governante, por exemplo, reinaugura o mesmo posto 3 vezes e bota 5 fotos de uma reinauguração do mesmo local. Aí então, a mesma notícia pode já configurar a manipulação da opinião pública, né? Exatamente. É uma coisa que você tem que verificar pelo lado do abuso. Quer dizer, eu estou simplesmente noticiando um fato e esse fato está, vamos dizer, eu vou sem adjetivos. Eu acho que o adjetivo é um grande problema na publicidade, é algo que você tem que verificar. Tem ou não tem adjetivo? É um índice de que pode é um índice importante. Tem algumas coisas que são mais claras, então a adjetivação, a exaltação, a comparação. Isso né, acho que em relação a isso não tem muita dúvida. O que gera alguma dúvida, na minha perspectiva, pelo menos no âmbito do TSE, se definiu, por exemplo, como um dos critérios e que eu não acho que é viável, que é, por exemplo, a referência temporal. Então, por exemplo, no último ano, ou neste ano, ou neste governo, e aí o tribunal já entende que, por exemplo, a própria referência temporal já violaria o princípio da impessoalidade. Eu passaria a fazer uma comparação. E aí, nessa questão temporal, também é importante verificar a questão do incremento dos gastos publicitários. Isso é um outro que tema. Isso a legislação eleitoral proíbe. Ela gera uma conduta vedada que pressupõe a quebra de princípios, por lei já está pressuposta a quebra de igualdade entre os candidatos, quando o governante no último ano, antigamente era o último ano, ele aumentava a publicidade acima da média dos últimos 3 anos ou acima do valor gasto no ano anterior. Eram 2 valores, o que fosse maior, ele não podia ultrapassar isso. Aí o que acontecia? Todo mundo chegava no primeiro semestre do ano de eleição e gastava tudo
que foi gasto no ano anterior, ou a média dos últimos 3 anos. Só que você está gastando, você tem um número que baseava em 12 meses, concentrando em 6 meses. Então, no semestre do ano de eleição, a quantidade de publicidade nacional era algo absurdo. E aí, muitas delas ultrapassando os limites, muitas adjetivadas. A legislação, graças a Deus, foi modificada nesse ponto, para dizer, não, a média agora vai ser sempre considerado o primeiro semestre. Porque no segundo semestre do ano da eleição é proibido. Então, nós vamos ver o seguinte, o ano passado, o senhor gastou quanto de publicidade no seu governo? 100 mil reais. Então, o que você pode gastar esse ano é 100 mil reais. Você não pode triplicar, quadriplicar para trazer algum benefício eleitoral. Mas é interessante quanto à questão do cálculo dessa média, voltando... assim, essa interseção, né, que há interdisciplinariedade entre o direito eleitoral e outras matérias. E aí o direito orçamentário, porque aí o tribunal teve que, então, definir qual seria o parâmetro para calcular esse limite. E aí se definiu que, na verdade, não seria nem o empenho nem o pagamento, seria a liquidação. Verificar, né, que é o ato que seria mais próximo à veiculação daquela publicidade. E aí uma das coisas que a gente identifica na prática é que, primeiro, não há uma padronização em relação às rubricas orçamentárias, e isso é importante porque a publicidade legal, via de regra, não deveria entrar no cálculo do limite de gastos, até porque ela é dever, então você não poderia deixar de fazer publicidade legal no primeiro semestre porque você ultrapassou o limite. Mas, ao mesmo tempo, para você calcular toda essa média, se você não tem uma rubrica orçamentária muito bem definida, isso não é fácil. E mais que isso, a importância da implementação de sistemas eletrônicos com essa informação, né, em tempo real. Porque ainda há, né, com todo esse avanço tecnológico que nós temos, os governos ainda estão patinando ainda nessa implementação. Enfim, e aí a informação não fica tão acessível até para se identificar se o cálculo feito pelo governo realmente é o cálculo correto. E tem um outro dado, que são vários órgãos de governo que fazem publicidade. Vamos pegar o exemplo nacional. Você tem a publicidade, a Presidência da República concentra, mas você tem a publicidade do Ministério da Saúde, você tem o Ministério do Trabalho, você tem todos os ministérios estão descentralizados fazendo. Então, esse cálculo você vai fazer somando tudo ou está proibido só a Casa Civil? Só o órgão principal do governo? E ainda tem as empresas públicas. Agora, de qualquer maneira, a solução encontrada foi a parametrização, né? Ela, no fundo, não deixa de ser uma bengala até ter uma maturidade, né? Até que, digamos, os governantes, a gente aceite que haja uma maturidade nesse tipo de ação, não é isso? Esse argumento que a doutora Gabriela põe, se não é uma obrigação legal, eu acho até que se verificar uma tragédia, algo que exija, você pode até ter uma justificativa para ultrapassar o limite. Agora, o que me parece que é um pouco difícil é considerar que essa obrigatoriedade só existe no ano da eleição. Você passa 3 anos, como em vários casos, passaram 3 anos sem gastar nada, chegava no dia da eleição, no ano da eleição, aliás, gastava-se toda a verba acima de qualquer coisa razoável. Extremos, né? Aí veio, por isso que gerou a primeira norma em 1997, porque a realidade era essa, fazia propaganda e publicidade faltando 6 meses para a eleição. Antes disso, em tese, caberia na discricionariedade, mas nem tanto, porque já é um desvio, né? No fundo, não é propriamente você identifica o desvio de finalidade, né? Exatamente. Hoje tem um interesse maior também, esses últimos anos, despertou esse interesse maior do brasileiro de acompanhar, né, as situações governamentais, o deslinde, até por questões, né? Os gastos, tem tido, né, um crescimento, um interesse maior. O senhor acha que a gente caminha para um cenário positivo? Eu acho que nesse sim, sentido? eu acho que o caminho é a luz solar, é a transparência, é a claridade. A partir do momento em que o cidadão conseguir, se não no dia, mas no dia seguinte, ou na semana seguinte no máximo, saber que o governo fez um empenho e pagou determinado órgão de comunicação para divulgação da publicidade, mas aí não só na área da publicidade, qualquer coisa, para todas as coisas. O governo, hoje eu assinei 20 cheques, os cheques são esses. Pronto, você dá o controle à população para ela saber, mas vem cá, por que você gastou 5 mil reais aqui em engraxate? Por que qual? E aí o governo vem e se explica qual a razão daquilo dali, pode estar o
O título pode estar errado, isso daqui é um programa social para desenvolver os engraçados, mas é informação que eu tenho direito de pedir. E não deixar o crivo da população interpretar aquilo da forma que ela bem entende, né? Exatamente. E não só isso, na verdade, não basta que a informação esteja disponível, ela tem que estar inteligível. Exatamente. E isso é o que é o mais difícil, porque a gente tem muito, avançou muito, de ter a informação disponível, mas nem sempre você consegue depreender o que significa aquela informação. Código, né? Conforme programa 39.27.48. Isso, então fica muito difícil sem aquele para o cidadão comum. Mesmo para nós, né, quem atua na área do direito, é difícil, imagina para um cidadão comum. Exatamente, uma informação muito truncada, né? Bom, o programa chegou ao fim, queria agradecer a presença de todos, agradecer ao Daniel Macedo, que é consultor da TV Justiça, agradecer aos nossos convidados, Gabriela Hollenberg, Henrique Neves, muito obrigado pela participação de ambos, e também agradecer a você que nos acompanhou nesse programa. Se quiser rever os programas da TV Justiça, acesse o site da TV Justiça ou reveja-os também no YouTube. Muito obrigado e até o próximo Reflexões.